A homeopatia. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Ela foi reconhecida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina em 1980 e é utilizada em várias áreas do Sistema Único de Saúde desde 2006. Essa especialidade é um tratamento alternativo que se propõe a estimular o organismo e a recuperar o equilíbrio através do princípio do medicamento único. Mas será que é possível tratar todas as doenças através da homeopatia? E aquela ideia de, se bem não faz, mal também não. Será que é verdade? A gente convidou o terapeuta homeopata Rudimar Moscarelli, coordenador nacional do curso de pós-graduação e extensão da Olus Virtual. Rudimar, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, homeopatia, a gente conversava antes, existem os médicos homeopatas, né, que são formados médicos, e existem outros homeopatas também, que são os terapeutas em homeopatia. Qual é a formação necessária para os terapeutas? A formação necessária, no mínimo, que se tenha um ensino médio para que se faça um curso de extensão. Ensino médio, tipo, antigo segundo grau? No mínimo, Mas, na realidade, a homeopatia, ela tem uma outra visão totalmente diferente, porque o homeopata em si, ele não trabalha com diagnóstico nosológico. Ou seja, ele não diagnostica doenças. Ele vai ver a pessoa por um todo. Vou te dar um exemplo. Você está com uma dor de garganta. Eu não vou tratar, as pessoas não vão tratar, o homeopata não vai tratar a sua dor de garganta em si. Ela vai procurar estabilizar o terreno. A que terreno você pertence? Porque dor de garganta é genérico. Então precisa ser modalizada. O que é o terreno que se pertence? É quem é a sua diátese. O seu miasma, vamos dizer assim. Já compliquei um pouquinho, né? Um pouquinho, você está tendo uma abordagem holística, né? Não, o terreno é terreno mesmo, qual é a sua constituição, certo? Então, às vezes você tem uma constituição que te dá uma predisposição a ter várias moléstias. Só porém que eu não vou levar em consideração, nós não levamos em consideração, certo, a doença em si, mas levamos o quê? Quem está com a doença, ou seja, o doente, quais são as características dele? Isso quer dizer o quê? Que o mesmo remédio em que você indica para a dor de garganta de José, não é o mesmo que eu vou dar para o Alfredo. Certo? Porque eu estou vendo qual é a tua consistência, vendo quais são as tuas características. Consistência física mesmo? A tua consistência que nós chamamos, quando eu falei, é o teu terreno, a tua diátese. Certo? Diátese é algo usado na ortomolecular, certo? Então, são nomenclaturas. Quais são as tuas probabilidades mórbidas, as tuas possibilidades de adoecer? Então, cada um tem uma forma. Então, não é o tratamento da doença em si, mas do indivíduo. Esses exemplos, eles são feitos através de padrões pré-existentes ou é uma questão mais de sentimento, de feeling do homeopata? Não, existe um padrão que nós chamamos o sistema repertorial, onde existe uma matéria metafísica ou matéria médica, certo? Vamos dizer, isso aí o médico fala em matéria médica, nós falamos em matéria metafísica, certo? Porque nós vemos a globalidade, o doente como um todo, e não em partes, uma garganta, um dedo, uma mão, não, Então, como nós vamos tentar buscar isso? Através de um processo chamado similitude. Então, eu vou buscar uma homeopatia que tenha uma similitude com a sua totalidade, levando em consideração a hierarquia maior do seu mental, do seu emocional e, lógico, algumas coisas físicas. Mas o que vai determinar o seu simílimo são as suas peculiaridades quanto indivíduo. Isso vai determinar que remédio vai ser administrado. Para se conhecer tão bem o paciente, é preciso um bom tempo com ele, então, antes de administrar. Sim, uma bela de uma repertorização. Repertorização seria uma anamnese? Sim, é uma anamnese da sua vida em si, certo? Porque uma garganta não fica doente à toa. Isso aqui já está dando alguma informação que tem algo
Tá? Garganta, intestino, seja lá o que for. O que nós levamos em consideração é quem é a pessoa, sem importar qual é o tipo de doença diagnosticada em si. Não, então vocês entendem que sempre se está somatizando, não é uma gripe que pegou um vírus? Às vezes, quer ver uma coisa? Como é que nós vamos ver? Às vezes uma gripe simples, tá? Para que você tenha uma ideia. Muitas vezes nós podemos entender que essa gripe é um processo em que o teu organismo achou para exonerar algo. Um sentimento? Um sentimento, ou uma própria doença, um vírus, seja lá o que for. Tanto é verdade que tem uma pesquisa em Oxford, em que... Na universidade? Sim. Olha. Existe, foi publicada há pouco tempo, saiu em algumas revistas da especialidade, né? Em que o vírus comum da gripe está sendo testado no combate a câncer. Então, na realidade, são certas doenças que servem para quê? Para que o corpo possa se equilibrar, para que a força vital seja ativada do corpo. Bom, a gente falou sobre a questão da automedicação na homeopatia. Aquela frase, se não fizer bem, mal também não faz. Você é contrário a essa ideia. Sou completamente contrário. Pelo seguinte... Em primeiro lugar, quando se estuda a homeopatia verdadeiramente, que nós vamos buscar um processo de similitude, não adianta eu ir numa farmácia e pedir para o farmacêutico dizer assim, olha, me dá um remédio para dor de garganta. Não é assim. Eu preciso saber como é que é essa dor de garganta. Eu preciso saber que tipo de emoção essa dor está trazendo nessa pessoa. Então não é bem assim. É lógico, se você for fazer de baixas aqui dinamizações, tá? Para alguma... Baixas o quê? Baixas dinamizações. Dinamizações, que é a mistura, que é o preparo, né? É o preparo, né? De baixas, está tudo bem, mas ele não vai atingir. E se isso faz parte de uma patologia crônica, aí nós vamos ter que usar dinamizações muito mais diluídas, aonde não existe presença de insumo ativo nenhum, apenas a energia. E para isso eu preciso de quê? Ter o conhecimento dessa similitude. Para quê? Para que essa pessoa se organize. Eu quero deixar claro uma coisa para todo mundo, Sara, tá? Para você também. Ninguém cura ninguém. Nenhum remédio cura ninguém. O que faz curar é a força de autocura que o nosso organismo tem. O que a homeopatia faz? Ela dá um empurrãozinho pelo processo de similitude. O processo de similitude, para simplificar bem, ele funciona da seguinte forma. É uma lei. Duas doenças iguais não coexistem dentro de um mesmo corpo. O que se faz com a homeopatia? Eu vou te colocar como exemplo, uma doença igual, porém artificial. Perfeito. Obrigada por essa introdução, né? Porque tem muito assunto ainda nessa área, mas obrigada pelas informações aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade e o curso está aberto a todos, certo? Perfeito. Ou seja, a melhor coisa que pode existir, o que liberta o homem, é o conhecimento. É verdade. Obrigada pela tua presença aqui conosco.